Bom, nesse vídeo eu quero falar aqui sobre alguns assuntos que aconteceram, né, nas últimas semanas que eu acho que é relevante para o Cruzeiro. Eu quero falar aqui também sobre essa história envolvendo o Vitor Roque e o Al-Hilal, se o Cruzeiro poderia, né, ter um percentual de olho nessa venda, até porque o Cruzeiro já recebeu um valor naquela primeira ida dele, né, quando foi na virada do ano para o Barcelona, mas a negociação junto ao Atlético Paranaense foi desde o ano passado. Além disso, também tem sobre o Mina, que recusou uma proposta do Vasco. Mas será que foi por quais motivos? Financeiros ou porque ele não quer vir jogar no Brasil? Vou trazer aqui mais detalhes. E também do Coelar, que foi um nome que, caso o Cruzeiro não avançasse nem com o Matheus Henrique e nem com o Wallace, né, com a equipe da Udinese, seria o primeiro nome na mira do Cruzeiro e que está, né, indo para um outro clube aqui no Brasil. Pelo menos é o que diz alguns portais. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conto com sua ajuda para chegarmos aqui em 44 mil inscritos no YouTube, que está bem perto, né, de chegarmos a esse objetivo. Falta aqui um pouco menos de 230 inscritos no canal, beleza? Então quero começar falando sobre essa ida, né, do Vitor Roque, que pode acontecer para o Al-Hilal. Enfim, nas últimas semanas vi vários portais até dando como certo essa história, né, de que ele iria deixar o Barcelona, onde ele não teve muito espaço na temporada passada, onde foram apenas, no total, né, deixa eu ver aqui, 16 partidas e 2 gols, e muita gente falou, nossa, mas será que ele vai realmente, né, ir para o Al-Hilal? E apesar de muitos portais colocar ele, né, já no clube, tudo certo, tudo oficial, eu sempre olhei e falei, cara, acho que ele não vai para o Al-Hilal não, viu? E pelo menos nesse momento é a impressão que se dá que ele não vai, né, pro Al-Hilal. Segundo o Fabrício Romano, que cobre as notícias de quase todos os grandes jogadores do futebol europeu, tem o interesse, né, de ficar no Barcelona antes de ter essa sua venda, até porque foi o primeiro ano de adaptação, vai ter uma troca do comando do Barcelona e a tendência é que ele tenha muito mais espaço do que foi no ano passado. Não acho que vai ser titular, até porque tem um Lewandowski, então vai continuar sendo um bom reserva e para o Cruzeiro seria bom se ele fosse negociado o quanto antes. Por quê? Porque o Cruzeiro teria, né, um direito de um percentual dessa transferência. Só para você ter uma ideia, ele foi comprado então, né, junto à equipe do Atlético Paranaense por 40 milhões de euros, ou seja, quase 230 milhões de reais. Porém, tem várias cláusulas, né, que pode fazer esse valor elevar. Tipo, se ele jogar 25 partidas, quando ele marcar 10 gols, quando ele for titular na seleção brasileira, o Atlético Paranaense meio que já tem garantido aqui mais uns 30 milhões de euros, tranquilamente ele já vai receber, com objetivos bobos, vamos colocar assim, né? Se o Vitor Roque virar titular do Barcelona, ele já vai chegar com esse percentual. Para o Atlético Paranaense seria ruim, né? Porque aí eu não sei como que ficaria as negociações entre os clubes. Mas para o Cruzeiro, se ele fosse vendido novamente, vamos colocar aí por 40 milhões de euros, né? Basicamente o que o Barcelona pagou, seria muito interessante. Por quê? Vou deixar essa matéria aqui, ó, do ano passado, quando o Cruzeiro, né, foi confirmado o valor, né, que iria cair para o clube, que, lembrando, esse valor demora quase 6 meses, 7 meses até chegar no Cruzeiro, onde a negociação total envolvendo 74 milhões de euros vai fazer garantidos, né, para o Atlético 40 milhões, e o Cruzeiro, de acordo aqui com essa matéria, a Raposa teria 1% dessa negociação, ou seja, 480 mil euros, que hoje dá quase 3 milhões, né? Um ano atrás dava 2 milhões e meio de reais. Uma pena, porque era para ser uma venda de 300 milhões para o Cruzeiro, né? E agora ficando com esses 2 milhões e meio, que foi um vacilo muito grande. Enfim, vou nem entrar muito em detalhes aqui, mas enfim, se ele for ainda pro Al-Hilal, independendo, pode até ser por mais, né? Porque o pessoal da Arábia tem muito dinheiro, às vezes 50 milhões fixos, por exemplo. O Cruzeiro poderia pegar mais 3 milhões e meio, 4 milhões de reais, o que, de nada em nada, né? Só com a venda do Vitor Roque, se ele for sair de novo em um ano, basicamente, o Cruzeiro iria comprar quase o preço ali do Peralta, por exemplo, né? 6 milhões, uns 8 milhões de reais. Deixa a sua opinião aqui embaixo, lembrando que pelo Cruzeiro, 11 partidas, 6 gols, foi o melhor início, né, de um jogador jovem que tivemos no Brasil. Ele, o Estevão agora e o Endrick, né, mas o Vitor Roque surgiu primeiro, e antes disso eu só lembro do Neymar, mas são 4 craques, né, vendidos aí por valores astronômicos. Antes de dar uma sequência aqui no vídeo, eu quero mostrar aqui para vocês as cotações na Esportiva VIP para esses dois próximos jogos do Cruzeiro, que é contra a equipe do Fortaleza, né, jogo em Cariacica, deixa eu vir aqui em Série A, né,
Vamos lá, Brasileirão Série A, vitória do Cruzeiro pagando aqui, ó, vamos ver, 1,90 a cada real apostado. Vamos colocar aqui R$10 para o Cruzeiro vencer esse jogo, voltando 19. E na semana que vem tem um clássico, né? Nada mais nada menos que Cruzeiro e Atlético Mineiro. Aqui na Esportiva já preparou essas cotações. Tá aqui, ó, vitória do Cruzeiro também pagando bem, 1,94 a cada real apostado. Para você começar na Esportiva é super simples. Você pode começar a apostar a partir de R$1 e você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Por exemplo, você depositou R$60, você vai ter 120 para começar a apostar e assim em diante até R$250, tá? Tem aqui também os Jogos Olímpicos masculinos, tem também os Jogos Olímpicos femininos. Ó, vamos ver uma partida interessante aqui. Esse duelo entre França e Nova Zelândia. Vamos colocar aqui então R$25 na vitória da França. Se vencer vai voltar 34,25. Já finalizei. Para você começar então, o link da Esportiva está aqui embaixo. Vamos falar então sobre ele, né? O Coelar, que tem tudo, né, para virar novo reforço do Corinthians, pelo menos é o que garante vários dos portais. E lembrando, ele era o primeiro nome que foi especulado no meio de campo do Cruzeiro, porque ainda não tinha fechado nem com o Matheus Henrique, nem com o Wallace e também nem com o Peralta. Então o Cruzeiro foi lá e procurou o jogador. A grande questão é que o Al-Shabaab ainda pede, né, uma compensação financeira, até porque ele chegou há um pouco mais de um ano com um valor perto da casa de 7 milhões e meio de reais. O Corinthians hoje é um dos grandes interessados, até porque o Ramon Dias, né, já trabalhou com ele na época do Al Hilal, antes de virar essa superpotência, e também o técnico já tinha pedido ele para o Vasco, acabou não indo por pouco no ano passado, e também para o início desse ano, agora para o Corinthians, a tendência é que ele chegue no meio da temporada. Só que com um valor bem alto, né? Eu acho que é um jogador bom, mas sinceramente eu fiquei muito satisfeito com as duas contratações que o Cruzeiro fez. Não acho que ele é melhor nem que o Matheus Henrique, nem que o Wallace. Eu acho que os dois brasileiros são melhores, até porque são mais jovens também, né? E foram mais caros, então tudo faz sentido. E o Peralta também, ainda não vimos ele jogar, mas eu vejo com bom potencial. Um cara muito novo, então 8 milhões de reais seria quase que a mesma compensação, né, que o Al-Shabaab tem pedido pelo Coelar. Você acha que ele seria uma boa se tivesse sido contratado pelo Cruzeiro? Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Lembrando então que na última temporada foram 36 jogos com um gol marcado pela equipe do Al-Shabaab. Jogou muito tempo também no Al Hilal, quando no caso ele ainda estava sendo um jogador importante, né? Até ter essas várias contratações. Ele foi meio que um dos primeiros a deixar o Al Hilal por conta de vários reforços, né, que chegaram. Deixa a sua opinião aqui embaixo então nos comentários. E para finalizar aqui com vocês, tem essa história envolvendo o Mina, né, que tá aqui, ó. Mina não quis jogar no Vasco e Inter foi avisado imediatamente. Então que história é essa, né? Eu vou deixar aqui desse portal que cobra as notícias dos clubes gaúchos, né, e do Internacional também, matéria nesse último dia 28 de julho, então matéria recente. E aqui nesse portal fala, né, sobre esse não interesse dele de jogar no Vasco, que tá aqui, ó. A ideia aqui, ó, o atleta que tem contrato ativo com o Cagliari da Itália teria a ideia de deixar a equipe italiana e vale ressaltar, né, que ele foi oferecido também por Internacional. Que aí aquela história de que ele tinha sido acertado com o Vasco, que eu até trouxe vídeo aqui no canal, não procede. Eu até comentei aqui com vocês que não faria sentido, né? Até porque o Vasco não tinha nada de oficial e muitos portais já colocando ele nessa vamos colocar, tudo fechado com a equipe, e não é bem assim. E aqui, ó, o Internacional deve ter a saída do Vitão e também do Renan, do Robert Renan, que são dois nomes que, se eu fosse o Cruzeiro, eu ficaria de olho, tem um potencial absurdo, e pode ser que vá atrás também do Mina, porque já estamos aqui quase em agosto, o Mina não acertou com nenhum clube na Itália, a permanência dele até o final do ano, não, ele só tem contrato com o Cagliari por mais um mês, que é uma cláusula, vamos colocar assim. E aí, se for contratado nesse período de agosto, teria que ter uma compensação financeira. Se for para o início de setembro, não teria. Pelo menos é essa a especulação que muitos portais têm falado nos últimos tempos. Pelo que eu vi aqui, ele não está livre, tá? Livre no contrato, ele não está. Ainda tem essa história com o Cagliari por mais alguns meses. Até que o portal O Gol mesmo, ó, eles colocam a temporada atual, ele pertencente ao Cagliari, que é até início de setembro. Foi só uma cláusula maluca, que aí se um clube quisesse contratar ele em julho ou agosto, teria que pagar essa compensação. Achei bem paia, né? Porque aí impediu ele de acertar com outro clube, por exemplo. Pode ser que ele tenha um encaminhamento com um clube lá na Europa mesmo, fique por lá? Pode ser. Mas aqui no Brasil, eu tenho certeza que o Cruzeiro, né, é vamos colocar assim, o clube mais interessado e com a prioridade do Mina, até porque o Alexandre Matos, que trouxe ele para o Palmeiras, está no Cruzeiro, né? Eles são bem próximos, até o Alexandre Matos já deu, né, uma entrevista recente falando sobre isso, então vamos aguardar. Mas eu acho que é um jogador que
Se o Cruzeiro já tem nessas boas opções para a zaga, pagar R$ 1 milhão por mês não compensa. Do ponto de vista técnico, agregaria bastante, mas do ponto de vista financeiro, se você for analisar, não faria tanto sentido assim. Acho que se o João Marcelo ou o Zé Ivaldo não tivessem um grande momento, ou se não tivesse contratado o Jonathan Jesus, beleza, eu entenderia. Mas agora já tendo esses 4 zagueiros muito bons, fora as opções da base, o Pedrão, por exemplo, o Everton, enfim, o Juan Santos, eu acho que não tem essa necessidade tão grande agora de chegar um zagueiro. E eu acho que também para o Vasco hoje poderia ser o maior interessado mesmo. O Internacional não deve fazer grandes investimentos para esse ano, porque não vai brigar mais por nada, né? Muito difícil ganhar o Brasileirão, tá muito atrás. E aí deve, quem sabe, pro ano que vem. Se aceitaria o Mina, não aceitaria, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quem vai estar aqui embaixo também é o link, né, da Esportiva para você começar a partir de R$1, jogos da Série A, Série B, Copa do Brasil, que tem com tudo, né, nesse meio de semana. E outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe também, que estão aqui na tela final agora. Valeu, galera!